Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Um bom dia, senhoras e senhores. Esse é o painel 108 do novo CTC e sua contribuição em momentos extraordinários. Dr. Carlos Medauá, que é o moderador desse painel, teve alguns problemas técnicos e esperamos tê-los conosco nos próximos minutos. Eu vou aproveitar para já passar a palavra de imediato para a doutora Tereza Arruda Alvim, advogada, livre docente e doutora mestre pela PUC de São Paulo, onde leciona, Visiting Professor em Cambridge, em Lisboa, coordenadora da revista de processo da editora RT, membro vermulso de juristas nomeada pelo Senado em 2009 para elaborar o novo CPC. Doutora Tereza, a palavra está com a senhora. Muito bom dia a todos. Minha voz está sendo ouvida, né? Muito bom dia a todos. Bom dia, Janaína. Bom dia, Léo. Bom dia, Eva, meus companheiros de painel. Eu resolvi falar nesse congresso magnífico, cujos organizadores eu cumprimento, sobre um tema extremamente atual. É um tema contemporâneo, mas que tem adquirido mais importância ainda nos nossos dias, que é o consequencialismo. Quer dizer, é aquela pergunta, né? O juiz pode, ao decidir, usar argumentos consequencialistas? E o que são argumentos consequencialistas? São aqueles que se extraem da realidade. São aqueles que levam alguém a decidir fundamentalmente em função do impacto que a decisão que vai ser tomada vai gerar na realidade, no mundo real. É preciso, portanto, para que se possam usar argumentos consequencialistas, em primeiro lugar, conhecer a realidade e saber dos impactos que a decisão X ou Y vai ter sobre essa realidade. Bom, a verdade é que há muito tempo o direito deixou de ser uma ciência que se desenvolvia, como era há 100 anos atrás, dentro de uma bolha de cristal, separada do mundo, sem conexão com o mundo real. Isso já foi, né? E a própria lei, principalmente nos últimos tempos, tem assumido figuras ou institutos que já partem dessa ótica consequencialista, já parte dessa necessidade de se encarar realmente a realidade, aquilo que acontece no mundo dos fatos. Basta a gente pensar num exemplo clássico, né? Antigamente se falava em pacta sunt servanda, e acabou. O que está no contrato deve ser cumprido. Hoje se fala em teoria da imprevisão. Hoje se fala na proibição da onerosidade excessiva. São institutos, são figuras que já foram pensadas sob a ótica da necessidade de consideração daquilo que acontece no mundo real, daquilo que acontece no mundo dos fatos. Vejam, por exemplo, a regra é a da separação do patrimônio, da sociedade e dos sócios. Mas hoje se fala abertamente, inclusive hoje se está na lei, da possibilidade de que haja desconsideração da pessoa jurídica. Hoje, mais do que nunca, a realidade grita, é a realidade da pandemia. Por favor, juiz, me leve em consideração quando você for decidir. E essa é a pergunta que nós nos fazemos todos os dias. O juiz pode usar argumentos consequencialistas nas suas decisões? Esses argumentos consequencialistas, né, de consideração da realidade, de consideração das consequências da decisão no mundo real, podem influir em como o juiz vai decidir? Bom, existem, como todos nós sabemos, posições extremadas. Há aqueles que dizem que os argumentos consequencialistas podem e devem ser usados sempre, e há aqueles que dizem que não são argumentos jurídicos. No meu entender, são sim, no sentido lato, justamente porque o direito deve servir à sociedade. Então, não pode ignorar o que acontece no mundo empírico.
E isso não é novo, na verdade, né? O que faz o juiz quando ele concede uma liminar? Quando ele avalia, por exemplo, a existência de perigo no imora? Ele projeta a situação de uma sentença proferida que não pode ser eficaz, porque, por exemplo, o réu não tem mais patrimônio. Então, o juiz faz essa projeção de impacto quando ele pensa se ele deve ou não conceder uma liminar. É inevitável. O que fez o legislador de 1999, na lei da ADIM, quando disse que o STF pode modular os efeitos de uma sentença de procedência de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade? No fundo, foi a mesma coisa, né? Quer dizer, é o fulano que age durante 10 anos em função de uma lei, respeitando uma lei, que é tida por constitucional, essa é a presunção, e, de repente, vem uma ação declaratória que tem efeitos ex tunc, efeitos retroativos, e diz, olha, essa lei que você está obedecendo não vale, ela é inconstitucional. E como fica a posição dele, né? Então, são os terceiros de boa-fé que têm que ser preservados. Um exemplo interessante e muito significativo, muito expressivo dessa necessidade de se levarem em conta elementos da realidade é aquela decisão do Eros Grau de 2007, em que ele declarou inconstitucional a lei que tinha criado aquele município, Luiz Eduardo de Magalhães, né? Na verdade, essa lei ela entrou em vigor 7 anos antes da ação. Então, imaginem vocês o tumulto que não seria criado a partir da eficácia imediata de uma decisão que dissesse, olha, esse município não existe mais, pronto, agora, nunca existiu, né? Então, justamente por isso é que, justamente nessa decisão, se modularam os efeitos dessa ação declaratória julgada procedente, os efeitos dessa sentença que acolheu o pedido, para se dizer que eles deveriam ocorrer 2 anos depois do trânsito em julgado da ADIM, né? Justamente para que houvesse esse tempo de adaptação. O que fez o legislador também no Código de 2015, quando ele colocou na lei o 927, parágrafo 3º, que permite que a alteração de orientação dos tribunais seja feita de modo acompanhado de uma modulação, né? Dizendo, por exemplo, que alguém que não recolhia determinado tributo, né? Não recolheu durante 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, porque esse tributo era tido pelo STF como inconstitucional. Ninguém recolhia. De repente mudou a composição humana do STF e se passou a entender que o tributo deveria ser cobrado porque ele é constitucional. Então, aquele fulano que não recebeu, né, que não recolheu, que não pagou esse tributo, ele é considerado devedor durante 10 anos, né? Isso não tem sentido. Isso causa injustiça, isso causa tumulto. Afinal de contas, o fulano vai ser avaliado, quando a situação dele chegar em juízo, de acordo com a nova posição, de acordo com um padrão de conduta que não existia no momento em que ele agiu, no momento em que ele deixou de recolher o tributo, porque era essa a orientação, né? A orientação da sociedade, dos indivíduos, não vem da lei, ela vem da lei interpretada pelos nossos tribunais de cúpula e com base na doutrina, né? É aquela história. O direito se baseia num tripé, né? É um fenômeno que se extrai da lei, da doutrina e da jurisprudência. E para falar, assim, num fenômeno mais recente, que tem a ver justamente com essa postura consequencialista, vamos falar da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Recentemente foi alterada, né, no meu entender, através de dispositivos extremamente mal redigidos, vagos, confusos, mas, enfim, a ideia está lá, né? E hoje a lei autoriza o legislador, na verdade, autoriza o decisor, né, na esfera do controle, da esfera judicial e da esfera administrativa, portanto, autoriza também o juiz a levar em conta a realidade para decidir. Mas a pergunta que se faz, e a pergunta relevante, né, a respeito da qual eu pretendo dar a minha opinião é: quais são os limites? Do primeiro limite, praticamente, eu já falei, né? Para que o juiz aplique argumentos consequencialistas para orientar a sua decisão, ele precisa conhecer a realidade. Ele precisa avaliar o impacto da decisão que ele vai tomar no sentido X ou Y no mundo dos fatos. Mas, e é isso que é relevante, não é o que ele acha, não é a sua posição, não é a sua intuição. Muitas vezes tem que haver estudos feitos por especialistas, baseados em dados empíricos, que digam para o juiz realmente quais serão os impactos da decisão X e quais serão os impactos da decisão Y. Um exemplo muito bom que aconteceu conosco recentemente foi a revogação de uma liminar que tinha sido concedida numa ACP, numa ação movida pelo Ministério Público, para embargar uma obra.
para embargar a construção de um condomínio gigantesco, porque haveria suspeitas de irregularidades no que diz respeito à concessão de licenças. E o que se demonstrou para que se conseguisse a revogação dessa liminar, através de laudos, de estudos, de notícias de jornal, através de um denso material, foi que o fumus era rarefeito, o fumus era fraco, em compensação ao perigo reverso, ao perigo que havia para o réu. Por quê? Porque 99 das iniciativas imobiliárias, né, dos condomínios, que têm a sua construção embargada no começo, acabam gerando um malogro dessa intenção de construir o condomínio. Quer dizer, o empreendimento não sai, né? E imaginem vocês o lado que tem que ser considerado, o mal que isso causa para a própria sociedade, né? Então, na verdade, isso se comprovou, quer dizer, se revelou para o juiz que, na verdade, o perículo, tendo em vista o fato de o fumo ser rarefeito, era mais para o réu do que para o autor, essa liminar foi revogada. E o outro limite? O outro limite são os dispositivos legais. Na verdade, o outro limite com que tem que contar o juiz para usar argumentos consequencialistas é a própria lei. Os argumentos consequencialistas, como eu disse a vocês, são jurídicos no sentido amplo. Mas aqui eu estou falando do direito no sentido estrito, da norma jurídica. Os argumentos consequencialistas não podem, de forma alguma, ainda que bem usados, ser a única base da decisão. Eles têm que apoiar, que reforçar uma das possíveis interpretações dos dispositivos legais. Um exemplo pode ilustrar bem essa minha posição. Há um decreto datado de 2012 que autoriza a prorrogação do prazo para pagar tributos federais no caso de existir uma situação extraordinária. Veja que, na verdade, esse decreto ele foi feito para agora, né? Embora ele seja um decreto de 2012, parece que o legislador anteviu o que está acontecendo agora no ano de 2020. Mas ele tem um dispositivo que fala da necessidade de haver uma norma posterior, o que tem feito com que os tribunais, majoritariamente, tenham entendido que esse decreto não é autoaplicável. Existem as duas possíveis interpretações. Uns que dizem, sim, né, que a norma é autoaplicável e que essa necessidade de disciplina ulterior pode dizer respeito, por exemplo, à forma de pagamento, mas nunca, evidentemente, à prorrogação em si mesma, porque a lei fala em situação extraordinária, a lei fala em urgência. É o que nós temos hoje, né? É o que nós temos hoje acontecendo no mundo todo. E há aqueles que dizem que não, porque na letra do dispositivo há uma norma, uma pequena norma, que diz que há necessidade de um outro dispositivo para disciplinar aquilo que o decreto diz, né? Então, é lógico, no meu entender, é evidente, é natural, é impositivo que, em face da pandemia, argumentos consequencialistas, se opte pela interpretação que considera o tal decreto como sendo autoaplicável. Para concluir, eu diria para vocês o seguinte: o entusiasmo irrefreado por argumentos consequencialistas, no fundo, é fruto de alguma ingenuidade. É resultado da ilusão de que o juiz, quando decide com base em argumentos consequencialistas, estaria fazendo justiça no caso concreto. Mas eu pergunto a vocês, justiça para quem? Nós vivemos numa sociedade pluralista, né? Tem os grupos dos empresários, dos consumidores, dos bancos, enfim. Na verdade, o uso de argumentos consequencialistas como base única das decisões destrói a unidade do direito, porque há vários critérios, há vários pontos de vista. Há um exemplo muito bom de ACPs, exemplo real, também, ações civis públicas, que foram movidas, algumas na Justiça do Trabalho e outras na Justiça Comum. Naquelas que foram movidas na Justiça Comum, se pede ao juiz que determine que os bancos, que as instituições financeiras, aumentem o horário de trabalho dos seus funcionários para permitir que muitos deles fiquem na rua, ajudando a organizar as filas dos consumidores, né? Então, exigindo que os consumidores fiquem a uma distância segura uns dos outros, que usem máscara e etc. Para isso, eles teriam que trabalhar mais. É isso que se pede na Justiça Comum. E na Justiça do Trabalho se pede o contrário. Se pede que os funcionários do banco, os funcionários de instituições financeiras, trabalhem menos horas por dia, né? Redução da jornada de trabalho. Uns pensam no direito dos consumidores, outros pensam no direito dos trabalhadores. Não há um único ponto de vista. Usados sozinhos, os argumentos consequencialistas são
perniciosos, são prejudiciais à unidade do direito, comprometem a previsibilidade e, finalmente, quase que de forma inadmissível, a segurança jurídica, que, no fundo, é o que todos nós queremos. Gente, termino por aqui. Esse era o meu recado. Obrigada. Agora estou ansiosa para ouvir vocês dois. Obrigado, doutora Tereza. Eu perdi o início da sua participação. Quem mora no interior tem esses problemas com a internet, de cai agora, cai depois. E eu, lamentavelmente, perdi a abertura e vamos dar seguimento a esse painel. Esse painel que trata do processo civil em tempos extraordinários. Eu queria agradecer a participação de doutora Tereza. Eu perdi a abertura, ela é livre-docente, doutora, mestre pela PUC de São Paulo, onde leciona, professora visitante também em faculdades no exterior, em especial Portugal, e ela foi integrante da Comissão de Juristas do Senado, que elaborou o novo Código de Processo Civil. Agradeço a sua participação e vou passar para o segundo conferencista, que é o doutor Evaristo Aragão Ferreira dos Santos, ele que é advogado, mestre pela PUC do Paraná, professor de vários cursos de pós-graduação e conselheiro titular do Conselho Seccional da OAB do Paraná. Nesse momento, eu passo a palavra ao doutor Evaristo Aragão. Doutor Carlos, muito obrigado. Eu começo agradecendo o convite, cumprimentando o senhor, doutor Carlos, que é um ilustre advogado, um ilustre conselheiro federal da OAB. Também cumprimento o meu amigo e brilhante processualista, grande advogado, Leonardo Silva Ribeiro, e cumprimentando a minha professora desde sempre, a minha amicíssima de todas as horas, minha referência na advocacia, e sem dúvida o nosso principal nome hoje no processo civil, que é a professora Tereza Arruda Alvim. Para mim é uma satisfação enorme, uma honra, na verdade, poder compor um painel ao lado de todos, sobretudo para tratar de um tema que me parece tão instigante, que são os reflexos, enfim, as contribuições que o nosso processo civil, o nosso sistema processual nos fornece para que nós consigamos lidar com esse período tão inusitado que é o da pandemia. E esse tema me parece que é duplamente instigante, porque também nos leva a refletir e talvez até fazer algumas provocações a respeito de como essa crise também acaba impactando no nosso sistema processual. Eu não tenho dúvida que o nosso sistema processual sairá muito diferente daquilo que entrou nessa crise, e é bem perceptível que ferramentas processuais, institutos, enfim, eles envelheceram muito rapidamente em função, por exemplo, dessa virtualização que nós fomos todos obrigados a fazer neste momento. Nós temos aí, por exemplo, as audiências virtuais, as audiências de instrução pela via virtual e os problemas todos que elas geram, por exemplo, em relação aos depoimentos das testemunhas, ao próprio exercício da advocacia. Nós temos as sessões virtuais nos tribunais e algumas dificuldades em relação, por exemplo, às sustentações orais, ao acesso dos advogados em relação aos próprios julgadores. Há alguns que, por exemplo, sugerem que os advogados gravem aquilo que gostariam de conversar em gabinete na entrega dos memoriais, e isso é, no mínimo, inusitado. Nós temos na verdade, um procedimento pitoresco, né? Quer dizer, no Supremo Tribunal Federal, que é o do plenário virtual. Não é propriamente uma novidade, mas ele foi muito intensificado agora com essa crise, na qual os advogados têm que gravar a sua sustentação oral. E isso, em termos de prerrogativas, de exercício da advocacia e propriamente do exercício do direito de defesa, porque lá há feitos relevantíssimos sendo julgados. Isso é muito estranho, porque não se sabe, quer dizer, se essa sustentação oral será vista, por quem será vista e por quanto será vista, né? Então, me parece que, de fato, é preciso melhor regulação em relação a isso tudo. Não é adequado que as normas regimentais dos tribunais regulem esses aspectos, então me parece muito adequado
que o nosso legislador federal se debruce sobre isso e, eventualmente, até regule esses aspectos por meio do Código de Processo Civil, né? Por que não? E, aliás, me parece que a OAB terá um papel absolutamente fundamental, né? Quer dizer, no sentido de apresentar críticas e as suas percepções a respeito desses aspectos todos. Mas, enfim, das contribuições que o nosso sistema processual certamente nos oferece para lidarmos com a crise, me parece que uma delas, e uma das mais relevantes, é justamente aquela relacionada com o incentivo à solução consensual dos conflitos. Quer dizer, a autocomposição, ela é uma diretriz fundamental do nosso CPC, aparece lá como norma fundamental no artigo 3º e, na verdade, ela perpassa todo o nosso sistema. Na verdade, o CPC de 2015, ele cria as bases para um microsistema de autocomposição, algo muito diferente do que acontecia, por exemplo, no regime anterior, que nós tínhamos lá, quando muito, e ainda por meio de uma reforma tardia, a nossa audiência de conciliação, né? Hoje nós temos, por exemplo, já a disciplina dos Centros de Conciliação e Mediação, que aparece lá no artigo 165 do CPC. Nós temos também criada a estrutura para as câmaras privadas de mediação e conciliação. E por que não, quer dizer, essa estrutura, essa possibilidade das câmaras privadas acontecerem por meio de plataformas online, por exemplo? Isso aparece lá no artigo 167. Mas, acima de tudo, me parece que essa crise nos conduz aqui a uma mudança de paradigma. Nós, de fato, não temos a cultura da autocomposição. A nossa cultura, nós, como advogados, somos formados para o litígio, para conduzir os nossos clientes, para defender os interesses dos nossos clientes dentro do litígio. O processo civil, em boa medida, é estruturado em função disso. E tem sido assim há décadas, né? Por exemplo, aquelas demandas dos planos econômicos que perduram já até hoje mostram o quanto de litigiosidade nós tivemos que exercer no período inflacionário. Depois que a nossa economia foi estabilizada, nós também tivemos uma imensa litigiosidade, e nós podemos ver isso, por exemplo, nos contratos que sofreram com a própria estabilização, como, por exemplo, lá no sistema financeiro da habitação. E não foi diferente agora. O nosso primeiro impulso foi justamente em relação ao judiciário. Não é à toa que as primeiras indagações que surgiram em função dessa crise foi sobre os impactos que ela geraria sobre os contratos em curso e como, então, lá o nosso sistema de direito privado e também como os tribunais conseguiriam, em alguma medida, proteger aquele obrigado, aquele financiado que, de repente, se viu muito atingido por essa crise, né? Nós enxergamos, em alguma medida, os tribunais como quase que o destinatário natural dos nossos problemas. Nós enxergamos o judiciário como um grande pai, como um chefe da tribo que vai resolver por nós esses problemas, que vai, na verdade, resolver e nos privar da responsabilidade de resolver por nós mesmos esses problemas, ainda que impondo uma decisão que muitas vezes desagrada a ambas as partes. E essa crise, me parece que ela exerce, quer dizer, uma mudança de paradigma justamente nesse ponto, né? Não há dúvida de que esse problema todo gerado pela pandemia atingiu duramente muitos contratos. Certamente, vários desses contratos tiveram lá um aumento da sua onerosidade, uma desproporção realmente manifesta nas obrigações que foram lá estabelecidas, assim como também há diversos outros contratos em que essa crise realmente figura como um evento fortuito, de força maior, que impede o cumprimento da obrigação. Basta que a gente pense, por exemplo, num evento musical que não pôde ser realizado justamente em função das restrições do poder público em relação à aglomeração de pessoas. Então, o evento pandemia foi a causa necessária e principal que impediu a realização e o cumprimento daquela determinada obrigação, e por isso, então, me parece ser, sim, invocável como fundamento que desobriga as partes sem maiores ônus. Agora, me parece já ter ficado claro também, nesses meses, quase 5 meses que nós estamos vivendo esse problema da pandemia, que em muitos outros contratos não houve uma alteração significativa da obrigação lá inicialmente ajustada. Quer dizer, aquela obrigação que era X no começo da pandemia, ela continua rigorosamente a mesma, isso especialmente naquelas obrigações de pagar quantia. Quer dizer, não houve uma mudança naquilo que há de mais essencial no contrato, que é justamente na sua economia. Não surgiu ali uma desproporção manifesta no contrato a ensejar, por exemplo, a intervenção coercitiva do judiciário no sentido de restabelecer esse equilíbrio, ainda que momentaneamente. O que acabou acontecendo,
E isso não é desprezível, pelo contrário, o que acabou acontecendo é que diversas dessas contratações foi o obrigado quem sofreu um impacto muito severo na sua capacidade de pagamento. A sua empresa eventualmente fechou, foi até fechada pelo poder público, houve uma perda de emprego, enfim, houve uma diminuição na capacidade de geração de receita e, consequentemente, na sua capacidade de pagamento. Mas o fato é que o nosso sistema de direito privado, aqui, o nosso Código Civil, ele não prevê, quer dizer, ele não considera essa mudança subjetiva da condição financeira do devedor como um fundamento para alteração do contrato, para revisão do contrato, para imposição de uma mudança coercitiva por meio do judiciário. Me parece que, de modo geral, nessas situações, o nosso judiciário, de modo muito preciso, percebeu que essa mudança, pelo menos por essa leitura mais ortodoxa do nosso sistema, não é possível, mas também percebeu que nós vivemos uma situação um tanto quanto inusitada, em que muitas pessoas se viram numa situação dificílima sem ter contribuído para isso. Então, o que me parece bastante claro já nesse período é que o nosso judiciário, de maneira muito equilibrada, tem sim incentivado a autocomposição. Tanto que, a partir dessa postura um tanto quanto técnica, inclusive, em relação a isso, em função dos mecanismos que o nosso CPC propicia, surgem projetos em tribunais incentivando a conciliação, quase que como uma norma não escrita de que, antes da efetiva judicialização, é preciso que as partes conversem a respeito daquele determinado problema. Recentemente, até isso me chamou bastante atenção, surgiram decisões indeferindo a petição inicial, justamente porque a parte não provou ter tentado entrar em composição com a parte contrária antes da propositura da demanda. Ainda que seja muito difícil que nós enxerguemos hoje, de acordo com o desenho do nosso sistema, que existiria um requisito para a propositura da inicial, que é justamente a autocomposição, me parece que essa é uma tendência. O nosso artigo 334, ele fica, na verdade, no limite, né? Ele diz até que o autor, ele, na sua petição inicial, pode manifestar o seu desinteresse numa eventual composição, assim como o réu, em seguida, também, por uma petição autônoma, pode manifestar o seu desinteresse na composição. A lei de mediação, que é contemporânea ao nosso CPC, prevê lá expressamente que ninguém é obrigado a permanecer num procedimento de mediação. Mas me parece que essa crise nos leva, de fato, a perceber que parece muito salutar que nós tenhamos, antes da efetiva instauração do litígio, uma fase prévia de mediação, de tentativa de composição amigável daqueles interesses ali em conflito. E eu digo isso, sobretudo, tomando como exemplo aqui as ODRs. ODRs é uma sigla para designar as Online Dispute Resolutions, que são as plataformas online de solução de conflitos. E essas plataformas têm dado um resultado muito significativo, sobretudo em relação àqueles sites de comércio, né? Esses sites de comércio eletrônico têm usado esses mecanismos, né? As ODRs, como, por exemplo, o eBay, e têm, de fato, reportado resultados muito, muito significativos. Por quê? Porque os modelos mais bem-sucedidos, que entregam um resultado mais eficiente dessas ODRs, apostam em fases prévias de mediação. Então, um deles passa por 2 fases de mediação antes de fato conduzir aquele problema para a judicialização. Uma primeira fase em que as próprias partes, por si mesmas, buscam essa mediação, os algoritmos, enfim, da ODR, da plataforma, conduzem as partes dessa conversa. Caso, nesse momento, as partes não consigam chegar à composição, então, uma segunda fase de conciliação é instaurada aí com a intervenção de um mediador humano, que é remunerado, muitas vezes, de maneira módica, coisa de 13, 15 dólares, mas, enfim, há intervenção de um mediador, e só então, se nessa fase, quer dizer, com a intervenção do mediador, as partes não conseguirem a solução daquele conflito, é que se passa para uma fase, de fato, de judicialização do problema. E esses portais de comércio eletrônico têm reportado resultados, de fato, muito, muito expressivos. Alguns mencionam que apenas 1% das reclamações são judicializadas. Se, de fato, esses números estão corretos, e me parece que não há por que nós não aceitarmos, quer dizer, não entendermos como corretos esses números,
o resultado é espantoso, né? Quer dizer, então, o nível de judicialização cai brutalmente em função dessas fases prévias de mediação. E, de fato, me parece que não há razão alguma para nós não imaginarmos que, em algum momento, e a pandemia acelerou muito isso, mas que, em algum momento, esse modelo não seja, em alguma medida, também absorvido pela jurisdição estatal. Quer dizer, as bases para isso me parece que estão aí. Quer dizer, o nosso CPC já oferece essas bases e quase que um microsistema de autocomposição. E a pandemia agora, ela só acelerou essa percepção, justamente em função dessa imensa virtualização que nós estamos passando, e mostrando, acima de tudo, que a conciliação é, sim, um caminho viável para que nós tentemos, pelo menos, diminuir um pouco esse nosso nível de litigiosidade. E me parece que aí, e aqui já me encaminho para a minha conclusão, isso exige, sobretudo da advocacia, uma imensa atenção. A nossa revolução, isso não é segredo para ninguém, ela tem passado por uma revolução já há tempos, né? Mas agora, quer dizer, com toda essa virtualização, quer dizer, com o incremento dessas ferramentas digitais, com o próprio processo eletrônico, com a virtualização dos nossos escritórios, isso aponta para uma maneira completamente diferente de exercício da nossa profissão, de organização dos nossos escritórios, e não é algo para daqui a 5 anos, 10 anos, é algo para agora, é uma mudança muito intensa que acontece agora e que a pandemia só acelerou. E, de fato, a advocacia precisa se adaptar a isso, e uma das adaptações, me parece que uma das competências que o advogado precisa desenvolver é justamente no sentido de buscar a solução consensual dos conflitos, de adotar uma postura menos conflitiva e mais colaborativa, justamente no sentido de, em conjunto com o advogado da outra parte, com o seu colega, conduzir ambas as partes a uma solução consensual, o quanto possível fazendo a partir disso que a intervenção coercitiva do judiciário seja, de fato, uma exceção. Tá? E que os advogados, então, na verdade, isso exige até uma maturidade dos advogados das próprias partes, consigam, quer dizer, em conjunto, encontrar da maneira mais rápida e eficiente possível a solução para aquele determinado conflito. Então, diante desse cenário, me parece que 4 aspectos precisam, de fato, depende, na verdade, de muita atenção da advocacia, da própria OAB, de todos nós a partir daqui, de tudo isso que a pandemia acelerou. Primeiro, é que fica cada vez mais difícil conceber a administração de qualquer litígio sem prévia mediação. Depois, e um segundo aspecto, é que as plataformas online de solução de conflitos, elas podem sim ser uma alternativa rápida e eficiente. E aí, como terceiro ponto, o nosso CPC já fornece as bases para isso, por exemplo, as câmaras de mediação privadas, que podem ser, sim, uma alternativa para que nós consigamos, de maneira muito rápida, pelo menos, colocar as partes em um ambiente de conciliação, não aquela audiência que vai ser marcada para dali a meses, mas algo muito rápido a partir da instauração do litígio. E, a partir disso tudo, e o mais importante, me parece que a advocacia, acima de tudo, precisa se adaptar a essa nova realidade que sem dúvida alguma, de intensa mudança para agora. Então, em linhas muito gerais, doutor Carlos Medawar, essas são as minhas impressões a respeito das contribuições que o nosso CPC nos dá para que nós lidemos com essa crise. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, à minha professora Tereza, ao Léo, né? E fico aqui à disposição para eventual indagação. Muito obrigado, esse é o meu recado. Viu? Um bom dia. Obrigado, doutor Evaristo. O processo sempre é uma coisa fascinante, sempre é bom estar aprendendo no processo, porque é a ele que a gente socorre quando o direito não socorre a gente. Um manuseio processual bem feito pode nos levar a um sucesso. Vamos ouvir agora o Dr. Leonardo Ferres da Silva Ribeiro. Ele é mestre, é advogado, é mestre, é doutor, tem uma ampla participação na área acadêmica e na área jurídica também, vez que é professor em vários cursos de pós-graduação, é
sempre de Direito Processual Civil, na PUC de São Paulo, na PUC do Rio, na ESA de São Paulo, na ESA do Rio, em Mato Grosso do Sul, na Universidade Católica de Dom Bosco, e também com participação sempre no magistério nas escolas superiores de magistratura, tanto no Ministério Público como na magistratura. Ele é membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil e do Centro Avançado do Processo e membro honorário do Instituto Paranaense de Direito Processual. E é com ele que nós vamos agora ouvir. Doutor Leonardo, tem a palavra. Para nosso prazer. Obrigado, doutor Carlos Medalar. Muito obrigado a todos. Eu agradeço imensamente o convite para participar desse evento, esse congresso imenso de muito sucesso que a OAB Nacional tem patrocinado. E é um imenso prazer também participar ao lado de queridos amigos, né, do doutor Evaristo, o Eva, meu dileto amigo, um grande advogado, grande professor de processo, e, é claro, ao lado da professora Tereza Rodalvin, minha querida Didi, minha professora de ontem, de hoje e de sempre, e eu devo a ela, devo a você, Didi, o meu encantamento pela docência. Foi a partir das aulas dela que eu tomei gosto, né, em dar aula e estudar com mais afinco o processo civil. Bem, eu fiquei por último, né, o que aumenta ainda mais minha responsabilidade, porque falar depois da Didi e do Eva, né, eu vou tentar me desincumbir rapidamente, até porque o tempo é curto. E o tema eu achei profundamente interessante, né, o novo CPC e sua contribuição em momentos extraordinários. Então, eu pretendo agora abordar um ponto que me parece um ponto bastante importante nessa abordagem, que é a tutela provisória. Né? Veja, em tempos atuais, notadamente em tempos de pandemia da Covid-19, aumenta a necessidade de respostas imediatas do Poder Judiciário. E essas respostas imediatas só vêm a partir de uma tutela provisória. Né? Seja uma tutela provisória de urgência, seja uma tutela provisória de evidência. E aqui, só quero deixar claro que o nosso o Código de 2015, estruturou a tutela provisória sob dois pilares. A tutela da evidência, e aí o que importa é a probabilidade do seu direito, nem se cogita, né, do perigo in mora, ou do prejuízo, de um dano, ou a possibilidade de um dano irreparável, ou mesmo da inutilidade do processo. Aqui, portanto, na tutela da evidência, só importa a probabilidade do direito que se expõe a juízo. E nessas circunstâncias, expressamente tarifadas pela lei, o legislador entendeu que, em algumas circunstâncias, seria o caso de antecipar, desde já, a fruição desses direitos, diante do tamanho da probabilidade do direito, aí que demonstra a parte em juízo. E um outro pilar, que está sendo muitíssimo utilizado, é o pilar da tutela de urgência. E aqui, diferentemente da primeira hipótese, o legislador nem poderia, não conseguiu, nunca conseguiria tarifar as hipóteses. Mas são dois requisitos que se exige para a concessão de uma tutela de urgência. O primeiro, a probabilidade do direito, né? Ou seja, o juiz precisa vislumbrar que, afinal, a parte pode, no mínimo, ter razão, né? E, claro, e este é o ponto mais importante, o perigo in mora, o perigo da demora, a demonstração de um efetivo prejuízo ou da ineficácia desse provimento final, se não tiver desde já adiantado alguma providência, que seja desde já a satisfação de algum direito ou mesmo a proteção desse direito. Então percebam que a tutela provisória, ela é imprescindível, importantíssima nesse cenário atual, em que a necessidade, em razão da pandemia, traz necessariamente a necessidade de um judiciário que responda prontamente às situações que são levadas em juízo. E aí, eu me permito fazer uma pequena crítica, o nosso sistema processual, embora muito bem estruturado na questão da tutela provisória, ele pecou em alguns pontos. Então, veja, a resposta nunca é rápida, tirando as hipóteses de uma tutela provisória. Mesmo a sentença,
que tem um tempo de maturação para chegar na sentença, ela não tem, via de regra, no nosso ordenamento jurídico, efetividade imediata, porque há o recurso de apelação, que tem um efeito suspensivo. Isso projeta, na verdade, isso projeta que uma decisão judicial só surta efeito para a parte muito tempo depois que essa ação é ajuizada. Então, em épocas de pandemia, e em uma situação presente, isso é absolutamente incogitável. Se antes, já em muitas situações, era inconcebível esperar uma adesão judicial, agora, muito mais. Então, nesse cenário, a tutela provisória ganha corpo. E tem ganhado. Veja, e aí faço e começo a fazer um elogio ao Código de Processo Civil. O sistema foi bem estruturado, porque a tutela provisória está aguentando a demanda. E ela tem, o Poder Judiciário tem respondido, né, ao jurisdicionado. Então, o jurisdicionado bate a porta do Poder Judiciário, o Poder Judiciário tem trazido respostas céleres e efetivas às demandas. Isso é ótimo. Há, contudo, uma crítica também que deve ser feita. Há um efeito colateral que eu enxergo nisso, que é o aumento da judicialização, que já é imensa no Brasil. E aqui, nesse ponto, o doutor Evaristo trouxe um ponto com o qual eu concordo, mas eu gostaria que, na verdade, todos os operadores do direito o ouvissem, né, e tentassem trazer e colocar em prática essas soluções outras, né, para resolver os conflitos que não a lide judicial. O Brasil já é, de longe, o país mais judicializado no mundo, né? País em que há mais ações judiciais em tramitação. E vou dizer, em razão da pandemia, essa situação piorou. Há um estudo, percebam, olha que coisa curiosa, feito pelo INSPER, que deu notícia que no início de junho, e portanto esse número de lá para cá já aumentou bastante, né? Deu notícia de que já haviam mais de 165 mil decisões judiciais exclusivamente relacionadas à Covid-19. Então, o Brasil, infelizmente, diferente do que o doutor Evaristo propõe, tomou outra atitude. Ele resolveu judicializar a questão da pandemia. Diferentemente de outros países do mundo que têm investido, com razão, nessas outras formas de solução dos conflitos. No Brasil, não. A primeira resposta é sempre ir para o judiciário. E o judiciário, como eu digo, já disse, vou repetir, tem respondido. Agora, isso causa ainda uma hipertrofia ainda maior de um poder judiciário já muito atolado. Então, veja, a resposta que o judiciário está nos trazendo agora, por meio de tutela provisória, vai deixar um legado, que é um aumento da judicialização que nós vamos precisar resolver depois, porque as ações vão continuar, né? Em que pese as tutelas provisórias, elas tentem, num primeiro momento, apagar o incêndio, o fato é que o processo, na maioria das situações, não se resolve. Então, nós teremos que esperar por decisões de mérito, né? Decisões com cognição exauriente, o que tende a, infelizmente, aumentar ainda mais a litigiosidade que já há no Brasil. E aqui, veja, tem ações para todos os gostos tratando da Covid. Basta fazer uma pesquisa para ter inúmeras situações que estão sendo levadas a juízo. Tá? Então, você tem renegociação de contratos, isso foi tratado pelo doutor Evaristo, redução de aluguéis, comuníssimo, né? O zero ultimamente, essas discussões de aluguel, impedimento, as decisões judiciais que impedem, na verdade, corte de fornecimento de água e luz em determinadas situações, inúmeras situações envolvendo recuperação judicial, suspensão de leilões, né? Suspensão de atos executivos, construção de bens, porque, afinal de contas, estamos em pandemia. Então, como que nós vamos ficar buscando, né, bens do coitado, do devedor acometido, né, pela situação da pandemia? Isso é irônico, eu estou fazendo uma ironia, né? E aí eu entro no que a professora Tereza muito bem disse, o juiz precisa tomar cuidado, né, quando toma esse tipo de decisão. Ele precisa avaliar, de fato, a consequência, mas ele não pode esquecer que há requisitos que devem ser preenchidos, porque, do contrário, nós estaremos diante de decisões que nos trarão
ao invés de segurança jurídica, insegurança jurídica. Isso tem me preocupado bastante. Veja, as mais variadas e quase que inesgotáveis situações estão sendo judicializadas. É o vizinho que se pode ou não pode fazer obra, é o vizinho que vai para a quadra do condomínio e não usa máscara e quer impor obrigação de usar máscara. Umas situações que, por favor, não faz muito sentido, não, a meu ver, a gente atolar o Poder Judiciário porque falta bom senso. Isso é uma questão cultural, né? Agora, não é o juiz que impõe bom senso a alguém, né? Por isso, mas infelizmente é o que tem acontecido, né? Nós temos judicializado tudo em tempos de pandemia, diferentemente, como eu já disse, de outros países. E aí eu trago, a partir disso, algumas reflexões. E aí, entrando já na questão propriamente da tutela provisória, para a gente entender o que tem acontecido na prática, né? A primeira reflexão que eu faço é a seguinte: seria a pandemia do coronavírus, a Covid-19, né, uma hipótese de tutela da evidência? Para alguns, sim. Para mim, absolutamente não. Em hipótese alguma, né? Tutela da evidência são aquelas já tarifadas pelo legislador. A Covid não trouxe evidência para nada, né, no nosso direito. Não é uma outra hipótese que, por si só, como que por magia, basta invocar a Covid-19 para que eu tenha preenchido a probabilidade do meu direito, isoladamente, inclusive, sem considerar o perigo primora. Isso, para mim, não faz nenhum sentido, né? Agora, a situação é ainda pior quando se cogita dos requisitos autorizadores para tutela de urgência. Porque, veja, eu tenho visto decisões, é um tema que eu gosto, um tema que eu estudo com alguma profundidade, né? E eu tenho visto catalogado decisões que são incríveis, né? Dando ênfase ao in, né? Porque, verdadeiramente, basta alegar, hoje eu tenho a impressão que basta alegar a Covid-19, como que, por mágica, o juiz tem a ideia de que é uma presunção de que a parte está incapacitada financeiramente de honrar aquele compromisso, ou prejuízo já está íncito, a ideia de que todos nós estamos sofrendo prejuízo em razão da pandemia. Isto absolutamente não é verdade. O juiz precisa se preocupar, à luz do caso concreto, e mais, precisa exigir que a parte faça a prova do impacto que a pandemia trouxe naquela situação concreta. Então, vamos imaginar, vamos trazer um exemplo simples, retomando aqui algo que eu já disse, a questão das locações. Imagine duas hipóteses que são, a meu ver, muito diferentes. A primeira, um locatário, um pequeno comerciante, que teve aí a impossibilidade de abrir o seu comércio, né? Teve, em razão do lockdown ou distanciamento, enfim, teve a impossibilidade de abrir o seu comércio, e o seu locador é um grande conglomerado com vários imóveis locados. Bem, ele alega a questão da pandemia, vai juízo, mas não basta alegar, faz prova do impacto que isso trouxe ao seu comércio, à sua finança, e o juiz deve olhar o impacto e também olhar a capacidade financeira do locador. Ok, este é um caso em que se sugere uma revisão dos aluguéis? Sim, parece que sim nessa situação. Agora, vamos imaginar uma situação diferente. O locatário é uma grande empresa, uma empresa multinacional, enfim, o locador tem aquele único imóvel, um senhor aposentado, pessoa física, que depende daquela renda do aluguel para sua sobrevivência. Isso precisa ser visto, precisa ser olhado. E como se faz? Simples. O juiz, antes de decidir, ou antes de fazer presunções, ou imaginar que basta a alegação, ou a mera alegação da pandemia, deve olhar a situação concreta, exigir do autor prova do impacto financeiro que houve no seu negócio e cogitar também, obviamente, do impacto que essa decisão vai causar, para usar o exemplo da locação, no bolso do locador. É o que a professora bem trouxe, a professora Tereza, é o perigo in more inverso, ou o juízo do mal maior, né? O juiz precisa entender, antes de conceder uma tutela provisória, ele precisa tentar enxergar o impacto que isso traz na vida do autor e na vida do réu, e optar pelo menor deles. E este é um ponto que, a meu ver, tem sido, em algumas situações, é claro que eu não generalizo, esquecido. Então, eu tenho visto muitas decisões em que se escreve que, em razão da pandemia, há uma presunção já de que a pessoa não pode, por exemplo, continuar honrando aquele compromisso financeiro adrede assumido, o que, a meu ver, não faz sentido algum, né?
Há uma outra questão que eu acho importante dizer, que é a seguinte: a tutela provisória, ela, como tem sido muito utilizada agora, e não poderia deixar de ser, e é bom que seja, nas situações em que ela merece, é bom dizer, ser utilizada, ela tem se mostrado, por assim dizer, um instrumento, eu diria, para a hipertrofia do poder judiciário frente aos demais poderes. Isso tem me preocupado um pouco, porque, veja, não basta abrir o jornal hoje para se ter notícia de várias decisões judiciais interferindo, por exemplo, em atos do Poder Executivo. Em algumas situações, até o caso, ninguém duvida que o Poder Judiciário, em qualquer Estado de Direito, ele deve, em algumas situações, né, avaliar e, eventualmente, controlar algum ato dos outros poderes que seja praticado fora das hipóteses legais. Mas isso não pode ser generalizado. Não é qualquer situação, por exemplo, do prefeito da cidade X que pode ser levada ao Poder Judiciário. A impressão que se tem é que todos aqueles que discordam de um determinado ato do Poder Executivo para enfrentamento da pandemia se socorre do Judiciário, como se o Judiciário pudesse resolver todas as situações que são colocadas mesmo, e aí, num flagrante, a meu ver, desrespeito à tripartição dos poderes. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu sinto que em algumas situações está havendo algum abuso. E esse abuso não é bom, né? Para ninguém. Não é bom abusar dos instrumentos que o nosso código traz. É uma pena que isso tenha acontecido, mas tem acontecido em algumas situações que precisam, ao meu ver, de algum freio. E agora, para caminhar já para o final, que o meu tempo já está se esgotando, eu queria só trazer uma última consideração que eu acho interessante, né? Há um mecanismo que diz respeito à tutela provisória, que é a tutela antecipada antecedente, que está lá no artigo 303, que gera a tal da estabilização da tutela antecipada, que está no 304. Mas numa redação um pouco confusa, né, eu sei que esse dispositivo ele causou uma polêmica enorme na doutrina. Então, a doutrina toda diverge a respeito de uma série de problemas e entendimentos a respeito da tutela antecipada antecedente e da estabilização de tutela. Isso tem gerado uma discussão enorme no plano acadêmico. E essa discussão enorme no plano acadêmico tinha, antes da pandemia, uma repercussão prática. Os advogados pouco formulavam pedido de tutela antecipada antecedente, porque não entendiam direito como é que funciona, e os juízes, quando se viam diante dela, também fugiam dessa discussão. Falaram, nesse caso aqui, eu acho que não é antecedente, não, porque não há um tal de perigo consentâneo ou concomitante à propositura da ação, né, essa urgência, como diz lá o 303. Então, acho que isso aqui não é tutela antecipada antecedente, a dita autora, ela vira incidental, eu já sei lidar com ela desde 1994. Então, o fato é que, em razão dessa discussão, mercê desse instituto, né, pouco se utilizava, ou pouco se via na prática. Isso mudou com a pandemia. A pandemia trouxe esta vantagem, as pessoas perderam o medo da tutela antecipada antecedente. Então, eu tenho visto muito a tutela antecipada antecedente. Isso é um bom legado, creio eu, porque, na medida em que se perde o medo, os advogados passam a manejar melhor, né? Os juízes passam a entender melhor o Instituto, as decisões começam a ser decisões que vão, ao fim e ao cabo, uniformizar um entendimento que antes estava muito disperso, numa briga meio ensandecida da doutrina a respeito de vários aspectos pertinentes a essa tutela antecipada antecedente. Tá. Dito isso, e dizendo, na verdade, que isso me parece bom, esse é um bom legado, eu já vou encerrando, porque meu tempo está se esgotando, e agradeço mais uma vez a todos, e eu faço na pessoa do Dr. Carlos Medawar, agradeço o convite, muito obrigado por todos. Muito obrigado a todos. Bem, senhores, nossos convidados, Evaristo, permita-me que, em seu nome também, você militante do sistema, conselheiro titular aí do Paraná, eu conselheiro pela Bahia, agradecemos a participação do professor Leonardo, da professora Tereza Alvim. Como eu disse antes, o processo civil sempre nos seduz, sempre é uma coisa que é um aprendizado constante. Quantas e quantas às vezes a gente tem que usar o processo quando o nosso direito é fraco. Então, muitas e muitas vezes o processo socorre para enfrentar uma demanda. E o bom processualista, com certeza,
sai na frente porque tem os instrumentos para usar na hora certa, e por isso o advogado, tanto novo como usado, sempre estão precisando de ouvir o que os professores têm a dizer sobre o processo civil. Então, eu quero agradecer, em nome do Conselho Federal, a participação de vocês nesse evento. Eu sei que, nesses momentos, todo mundo está muito atarefado, não é mole a gente trabalhar em casa, estamos com essa realidade nova. Botar paletó para ficar em casa é uma coisa estranha, não é nada, mas estamos fazendo. Nosso escritório está sendo transformado em estúdio e nós não somos artistas, então é por aí essa nova realidade. Quero também, nesse momento, faltando 5 minutos para encerrar nosso painel, dizer que queria homenagear também o professor Otávio Oliveira Lobo, que dá nome à nossa sala de conferência. Ele é um ex-presidente da OAB, da seccional do Paraná, também com uma vasta experiência no magistério, vez que por 50 anos exerceu advocacia lá no Pernambuco, foi professor da tradicional Universidade Federal, da Faculdade de Direito do Recife, como diz eles lá, mas é da Universidade Federal, e foi vítima recentemente da Covid, o que nós lamentamos, porque ele faleceu agora há um mês atrás, e estamos homenageando ele, dando a ele o nome de nossa sala. Então, eu agradeço, dou por encerrado o nosso painel, aprendi bastante, foi um prazer enorme. Imagine um advogado do interior ouvir palestras de pessoas consagradas como vocês. Eu moro em Ilhéus, a Tereza não... A minha internet caiu na hora que eu estava entrando, na hora que ela estava entrando. Isso são coisas também de interior. Eu moro em Ilhéus, de onde eu tenho escritório há 40 anos, e vou continuar aqui até o último pau de arara. Muito obrigado pela participação de vocês, minha gratidão e o Conselho Federal também. Muito obrigado, professor Leonardo, professora Tereza, professor Evaristo. A área técnica está pronta para dar início ao próximo painel. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, viu? Foi um prazer. Muito obrigada e, mais uma vez, parabéns aos organizadores do evento. Excelente.